Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. O tema é que os transmitissem a seus filhos. Eu convido você para iniciar o estudo dessa lição com uma oração. Pai Santo e amado, obrigado por tudo. Obrigado também porque nós podemos te adorar com a nossa família, podemos te adorar como igreja e também individualmente. Nos usa mais uma vez, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Juscelino, a lição de hoje faz alusão a um salmo, e esse salmo faz alusão à história do povo de Israel. É uma história um tanto quanto contraditória no que diz a respeito da adoração. Foi um povo, e é um povo ainda muito perseguido, né? O povo de Israel é um povo muito perseguido, e passaram por vários cativeiros. O principal deles foi o cativeiro egípcio, e no Egito eles aprenderam de maneira ruim, diríamos, né? Várias práticas que contradiziam a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. E aí eles foram para o deserto, e o Salmo fala sobre isso. E no deserto eles tiveram que reaprender essa perspectiva da adoração. Então, ao longo do trajeto, né, no deserto, Deus ele escolhe dar a sua lei, né? Depois de salvar, Deus sempre traz o povo para perto dele, né? Para intimidade, para um relacionamento adequado, né? Deus entrega a lei para que seja elevado o padrão moral daquele povo, que precisava sair primeiro do Egito para poder abrir mão, né? Ou abandonar essas práticas terríveis que eles aprenderam no Egito. E depois de um tempo, após entregar a lei, Deus ele manda Moisés construir o santuário tal qual ele viu no céu, né? E depois ele traz algumas instruções sobre como deve funcionar a sociedade hebraica, como devem ser as relações entre homem e mulher, né? Crimes, a lei civil, inclusive a questão da educação que a gente tem falado tanto nesse trimestre. E aí chega um momento onde ele diz o valor da história, né? É preciso que o que foi discutido, o que foi visto, o que Deus fez ao longo da história precisa ser lembrado. Isso é uma coisa interessante, você entender que a história traz lições. Deus ele sabia que alguns feitos que ele tinha realizado na história de Moisés, ou na época de Moisés, jamais seriam repetidos. A gente tem essa mania, Deus abriu o mar da minha vida. Algumas coisas que Deus faz na Bíblia vão acontecer apenas uma única vez. E elas ficaram registradas. E elas têm um valor espiritual quando lembradas, né? Elas testificam de um Deus que age de modo singular e soberano na história. Elas tinham, além disso que você falou, elas também tinham um objetivo, um propósito. O objetivo, né, o propósito de cada ato de Deus na história, né? Deus, a história da teologia é a história dos atos de Deus, não é verdade? Então, cada ato que Deus fazia na história era com um propósito de fazer com que o povo, de onde estivesse, se voltasse para Ele e pudesse adorá-lo mais uma vez. E Deus, ele insistia nisso. É por isso que a gente não pode ver apenas, por exemplo, a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem que fazia sombra durante o dia, o maná, os aspectos dos milagres de Deus, apenas como um simples propósito de manutenção, não era, ou de cuidado, não era, mas não era apenas isso, era para que o povo se voltasse para Deus e o adorasse, esquecendo os deuses que eles tinham aprendido a adorar. E aí vem o Salmo, né, 78, né, que é o texto que a lição indica. O livro de Salmos é uma coletânea de louvores, né, feitos por adoradores, e tem duas categorias de salmos, né? A meu ver, nós temos salmos onde se fala do que Deus faz no coração do homem, da sensação que o homem tem nessa experiência com o divino, e tem salmos de ordem mais objetiva. Experiência particular, exatamente. Né? São salmos de experiências particulares e salmos também de experiências coletivas, né? Experiências coletivas que falam mais dos feitos de Deus no meio do povo ao longo da história de libertação. Nesse caso aqui, o Asaf, ele escreve sobre as ações na história do povo de Israel. E interessante aqui é que ele fala do quão obstinado e desobediente foi o Israel, mesmo tendo acesso a tudo que Deus ele estava fazendo, né? E ele ainda nutre esperança que Asaf de que as futuras gerações, escutando sobre os feitos de Deus, possam desenvolver, aí onde vem a questão central da educação
E como ela está conectada com a adoração? Através do conhecimento de Deus, seria possível que esses jovens refletissem sobre a existência de um Deus fiel e poderoso e assim pudessem depositar a sua confiança, os seus afetos, a sua vida nas mãos desse Deus. Sabendo o que Deus fez no passado até ali com seus pais, eles poderiam suplicar para obter também essa mesma experiência. Esse era o objetivo da história dos feitos de Deus ali. Interessante também lembrar que às vezes os erros cometidos do passado podem se repetir no futuro. E esse era o propósito de Asaf quando escreveu o livro. Olhem para o passado, prestem atenção, observem. No passado se errou e no presente pode se repetir, né? Então, observar o passado é interessante para se corrigir os erros no presente. Mas lembrando que mesmo percebendo o passado, sabendo o que se errou, pode também se repetir os erros. Então, temos que estar diligentes, observando cada ponto de nossas vidas, cada ponto do que erramos no passado, do que o povo errou no passado, para que também não possamos estar fadados a mais uma vez errar na nossa trajetória espiritual. Eu quero fazer um apelo a você hoje, para que você medite. Às vezes não precisa que você faça uma análise de todas as narrativas do Antigo Testamento para aprender uma lição tão simples que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus mostra que o povo que segue o caminho certo é sempre aquele que obedece. A revelia de tudo o que acontece. É muito fácil estar dizendo que Deus é grandioso na hora que Deus abre o mar vermelho. É muito fácil falar que Deus é fiel quando Ele faz um maná cair. Mas é difícil ficar calado no momento em que a água falta no deserto. Em que o povo se desespera e clama para Moisés e Moisés bate na pedra. A questão é o seu caráter. Deus quer moldar educação e redenção. O passado nos mostra que Deus Ele nos testa, Ele permite que provações venham. No momento que estamos passando aqui, a igreja está passando por mais aflições do que nunca com esse Covid. Como tem estado sua vida com Deus? Como tem sido sua entrega a Deus hoje? Será que você está preocupado mais com como está funcionando a igreja ou com sua vida depositada nas mãos do Mestre? Que você reflita sobre o que você anda fazendo e lembre-se que Deus julgará o coração dos homens. Ele perscruta tudo. Precisamos andar dia a dia com a vida no altar. Que cada um de nós possamos perseverar, olhando para o passado, observando os erros, para que não possamos repetir no presente e com o olho no futuro, onde estaremos vendo aquele a quem adoramos de uma vez por todas em seu retorno. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.